A alfabetização é um conceito que a gente precisa definir melhor para fazer dela um uso mais adequado, fazer com que o conceito funcione na escola. É claro que a gente já tem uma ideia de alfabetização feita de uma maneira genérica, quer dizer, tanto os pais como toda a comunidade escolar imagina que a alfabetização é esse período em que a criança entra em contato com a escrita e lida com os elementos, com a cartilha, lida com as letras, com as sílabas, enfim, dependendo da história de vida, cada um tem uma visão do que seja alfabetização. Nós, educadores, precisamos pegar o essencial desse conceito, quer dizer, precisamos tornar esse conceito operativo, porque o que acontece nos últimos tempos, com a emergência do construtivismo e com a ideia de que a criança constrói o conhecimento, os detalhes do processo de alfabetização foram relegados a um segundo plano. Ficava sempre para a criança construir o conhecimento a partir da sua convivência com textos maiores, com elementos maiores e pouco trabalho com os elementos menores da escrita. Então, para a gente, a alfabetização, se ele for definido como aquele período, como aquele esforço que a criança faz em casa e na escola para dominar os elementos da escrita, é claro que concomitante a esse domínio dos elementos da escrita, existe a convivência dela com diferentes tipos de textos, com diferentes tipos de suportes, por exemplo, livros, revistas, rótulos, enfim, todo aquele material que circula na vida dela. Sabemos que ela convive com tudo isso e que isso de alguma maneira estimula o próprio processo da leitura, mas o que nós queremos apontar é para a especificidade do conceito de alfabetização, ou seja, este momento em que a criança de fato domina os elementos básicos da escrita, que seria, por exemplo, as letras e a correlação das letras com os fonemas, as letras participando da montagem da sílaba, as sílabas simples, as sílabas complexas, as dificuldades de relação entre as letras e todo o contínuo possível das sílabas da língua portuguesa. Enfim, todo esse período é o processo da alfabetização. Então, a criança necessariamente tem que passar por esse processo e os professores têm que ter isso como um projeto, ter isso como um programa, ter isso como objetivos bem definidos. No nosso projeto, por exemplo, nós definimos no primeiro ano do fundamental, que a criança terminasse o primeiro ano dominando, conhecendo todas as letras muito bem, as funções das letras, as sílabas simples no mínimo e já se introduzindo nas sílabas complexas. Uma parte da turma sempre ainda mudava de ano, passava para o segundo ano com algumas dificuldades com as sílabas complexas. Mas a gente tinha ali muito bem definido, a partir do conceito de alfabetização, todo esse plano para poder organizar o processo ao longo do ano. Então é fundamental que se tenha isso bem definido. É claro que, concomitante a isso, ocorre a oralidade, que é fundamental, ocorre os processos de leitura. Não estou dizendo de um programa que apenas para lidar com os elementos menores do código, com as sílabas, com as letras, mas é preciso que isso esteja bem definido, bem programado, construído na forma de objetivos claros, para que se possa encerrar o primeiro ano de uma forma clara em relação ao processo de alfabetização.